Estamos de volta com o segundo bloco da entrevista com o professor Robson Alves. Professor Robson Alves é graduado em História e mestre em Ciências Sociais e Humanas da UERN, autor de vários artigos e da obra Narrativa de Crimes, Violência, Desordem e Banditismo em Mossoró na Primeira República. Neste segundo bloco, nós vamos conversar um pouco sobre a relação entre a minissérie, Cangaço Novo e o ensino. Professor, de que maneira, na condição de professor, historiador, você pode trabalhar essa minissérie na escola? Como o professor pode aproveitar o que existe de didático no cinema, nessa minissérie, para os nossos alunos? É muito interessante. Quero mais uma vez, né, agradecer estar aqui e, sobretudo, com aqueles que estão nos ouvindo. Muito bom tê-los aqui conosco nesse diálogo de grande importância e relevância. Ora, como professor, sempre estamos tentando trazer algo não só novo, mas, sobretudo, algo que gere uma discussão para com os nossos alunos. E como os alunos estão inseridos em um mundo tecnológico, em um mundo que cada vez mais tem, inclusive, exigido de nós, professores, a interação com esses meios de comunicação, uma série tão bem produzida, tão bem feita como o Cangaço Novo, ele vai gerar e despertar dos alunos interesse de imediato. Sobretudo porque também está falando do lugar deles. Quando a gente trata isso em sala de aula, os alunos eles vão perceber, ora, mas é tratando do Nordeste. Ou seja, eles vão se situar nessa discussão e vão ver uma série que tenta tratar, né, de questões relacionadas ao próprio Nordeste. E isso gera, por parte dos alunos, o interesse. É para o professor necessário que ele se inteire, né, e se integre a esses novos meios, entendendo, porque não temos como fugir, mas também entendendo e situando os alunos dentro do contexto necessário baseado nesta série. Ela é exclusiva, mas isso cabe para todas as outras produções. Ou seja, quando utilizamos e trazemos esse tipo de discussão para a sala de aula, é importante que o aluno entenda do que a série está falando e do fenômeno que ela trata, buscando situá-los aos eventos que de fato devem ser situados, como por exemplo o cangaço, e situando, por exemplo, também esse cangaço novo, como assim é tratado. Ou seja, qual é a função e qual a responsabilidade do professor e historiador no nosso caso? É importante que o aluno ele entenda os que a gente chama de pormenores e, sobretudo, também o perigo que ocorre do anacronismo. Ou seja, será que existe cangaço novo? Será que existe cangaço de fato? E é importante, eu acho que isso é bem legal, porque a gente pode trazer a discussão. Ou seja, olha pessoal, está aqui a série, está aqui os elementos, mas vamos fazer uma comparação com o cangaço tradicional? Né? Ou seja, isso é cativante, isso é interessante para os alunos e isso gera uma discussão, obviamente, muito interessante de ser feita. Então, nós devemos utilizar a arma que temos, e a arma que temos, de fato, é o conhecimento, a arma que temos, de fato, é a discussão. Não somos dono da verdade, nem somos, inclusive, autoritários nesse aspecto. A gente está aqui para fazer com que o aluno ele possa pensar por si só. Ou seja, olha, esses são os elementos que nós temos. Mas e aí? Será que é assim mesmo? Será que o cangaço é isso? Será que esse novo fenômeno é o cangaço? E aí, esses personagens? Olha o Baldo, olha sua irmã de Norá, olha os papéis, não é, sociais em que são também abordados na própria série. Quem são essas figuras? Quem são essas pessoas? E tentando fazer com que o aluno se entenda e se veja também, né, nesta série, nessa produção. Eu falo, enquanto professor, nós temos inúmeras e inúmeras armas, no caso aqui, positivas, claro, para utilizar em sala de aula. E não podemos correr delas. Eu sei que às vezes existe uma resistência, também existe uma dificuldade, sobretudo porque, como professores, o tempo muitas vezes é escasso para preparar de fato uma discussão tão acalorada. Mas é nossa função, já que o nosso papel principal é formar cidadãos e cidadãs e, de fato, pode ser feito a partir de uma série, de um filme, de um documento histórico, de uma imagem, enfim, nós temos inúmeras mídias para assim trabalhar e acredito que é possível sim com os nossos alunos.
Professor Robson, você esteve no nosso seminário Cangaço e Felipe Guerra. Por sinal, muito elogiado a sua participação, como sempre, a sua responsabilidade, o seu compromisso, a sua seriedade na leitura e nas suas falas. Isso nos envaidece ter um colega com tanto um compromisso que não seria de menos dizer isso. Quando a gente olha para a minissérie, né, a gente olha um pouco para a violência que existe no Brasil. Primeiro ponto que nós conversamos na semana passada, né, no Brasil. A violência, a criminalidade não existe só nos sertões do Nordeste. Qualquer parte do Brasil e fora do Brasil, nós nos deparamos com a violência. Né? O sentido da violência aqui é desse tipo, de quadrilhas, de bandos, de assaltos, por aí vai. Né? E quando a gente vai discutir isso, aí eu volto mais uma vez para a sala de aula, né? Para o nosso lugar social, que é a escola. Né? E eu vejo essa minissérie, como é que eu devo tratar com os meus alunos e com meus pares também o cangaço novo no sentido do contexto que a gente vive. Né? A gente tem que olhar apenas para os sertões do Nordeste, onde se passou a filmagem, a produção, ou a gente tem que trabalhar com a discussão de outros espaços, podendo, talvez, não sei, você que vai dizer aí, também espaços urbanos. Como é que você acha que o professor pode trabalhar, extraindo da minissérie, essa relação com o vivido, com o presencial, com o sofrido? Como é que você vê isso? Bom, professor, é uma ótima questão, porque na verdade nós estamos falando de fato de um fenômeno novo, transvestido com o velho, né? Ou seja, na verdade o cangaço novo é está situado em um aumento muito considerável das facções criminosas, do crime organizado e que tem trazido para os nossos dias um medo imanente na própria população, já que as ações desses bandos, né, no caso dessas quadrilhas de assalto a banco, são de fato extremamente violentas, são preocupantes quando a gente coloca a força pública ao lado, porque muitas vezes nessas ações é como se esses grupos fossem inclusive mais fortes até mesmo do que o policiamento, do que o poder público, ou seja, diante disso, né, nós nos situamos, porque é um fenômeno atual e que todos nós estamos inseridos nele. É interessante porque o cangaço antigo ele estava preso, de fato, às regiões mais sertanejas, às regiões interioranas, a pequenas vilas, pequenas cidades, coisa que esse modo de atuação não necessariamente está preso, porque ele acontece nas cidades. Não é? Ou seja, há assaltos a bancos nas cidades, as pessoas são tidas e colocadas como reféns, e isso causa, inclusive, medo muito constante na população. Ou seja, como nos situar, como situar o nosso aluno, como trazer esse aluno a entender que não é algo que está preso em uma série, não é algo que está preso em um filme, mas que infelizmente faz parte do nosso cotidiano, que é a violência que vem crescendo há séculos, na verdade, mas que vem crescendo no Brasil e que é necessário uma atenção redobrada cada vez mais. Ou seja, é necessário mostrar ao aluno, né, que esse fenômeno, esse tipo de crime, ele é algo atual e algo que tem acontecido com frequência e que, infelizmente, é necessário uma ação mais enérgica do poder público. Então, quando a gente pensa esse fenômeno atual, tido como cangaço novo, sobretudo no nosso século XXI, é o que eu estava comentando. Tem muito mais a ver com esse processo de crescimento do crime organizado, de uma organização que teve que ser vivida, inclusive pelos próprios criminosos, diante de um Estado também que busca se organizar, que busca se modernizar. A partir do momento em que o Estado se moderniza, o crime também se moderniza. E nós temos a entrada, e a gente nunca pode esquecer disso, de algo que não existia, por exemplo, no cangaço antigo, que é o caso das drogas.
o tráfico de drogas, não é? Que gera, inclusive, um crescimento latente dessa criminalidade, porque o tráfico de drogas hoje no Brasil, mas sobretudo também no mundo, tem muita relação com o aumento financeiro e o poder financeiro desses grupos armados. Então, muitas vezes o que acontece destes assaltos a bancos, isso não é novidade, os jornais já trazem isso, os pesquisadores já trazem isso, é que há uma tentativa de financiamento, né, de determinados grupos armados, facções criminosas, para o mantimento do tráfico de drogas e o poder destes grupos se avolumando cada vez mais. Ou seja, essas ações elas não estão, elas não são individuais, elas não são ações soltas, ou seja, não são ações só de grupos que têm uma intenção de viver a partir do lucro deste assalto. O que nós percebemos é que essas ações estão inseridas, na verdade, e correlacionadas ao crescimento do crime organizado e, obviamente, também, né, do tráfico de drogas, sobretudo com facções criminosas. E isso nos mostra que não só é um fenômeno novo, mas que nós, enquanto pessoas presas no tempo presente, estamos relacionados também diante desses eventos. Por quê? Porque nós vemos, visualizamos, assistimos e conhecemos, inclusive, essas ações próximas a nós. Próximas que eu falo que vão acontecendo, né, no Estado, acontecem no Estado vizinho, acontecem também em outras partes do Brasil. Não estão presas ao Nordeste, estão, na verdade, situadas em todas as partes do Brasil. E por isso que eu, enquanto brasileiro, e agora também como professor, tenho que trazer o meu aluno, trazer todos aqueles que estão inseridos nessa discussão, nesse contexto, para esse real entendimento. E a real preocupação também. Discutir os eventos e os fenômenos com base no contexto histórico que eles pertencem, com base naquilo que de fato deve ser chamado ou como devem ser chamados, é algo que deve ser pensado por nós, porque é a nossa função enquanto historiador. Quando detectamos um problema histórico ou um fenômeno histórico, nós tentamos lidar com ele da forma que ele deve ser entendido, para que se haja de fato ou se procure uma cura. Uma cura não seria a solução de fato, porque muitas vezes ela não está em nossas mãos, mas para que aqueles que nos escutem, eles possam ter o entendimento sobre isso, para que eles possam se situar e entender tudo que está acontecendo à sua volta. Robson, eu vou fazer uma última pergunta para você, nós já estamos caminhando para o final, e você fica muito à vontade para responder, se já achar que não, Leão, não vou responder, não. Fica à vontade. 2024 tem sido muito interessante com relação ao cangaço, porque no Carnaval nós tivemos aquela escola de samba, foi no Rio de Janeiro, que para uns homenageou o Lampião, para outros não homenageou, tratou do tema do cangaço. Então, gerou uma polêmica muito grande se aquilo foi uma escola de samba homenageando um bandido, ou se foi uma escola de samba discutindo uma temática social, e a escolha foi o cangaço. E que a família, parte da família de Lampião estava ali, apenas representando simbolicamente o cangaceiro, mas não se tratava de homenagem. Então, opiniões de lado a lado, né? Cada um com a sua versão, alguns elogios, algumas críticas. Recentemente, nós tivemos, quase que simultaneamente, o lançamento de uma obra de um jurista, Tiago Pavinato, né? Onde a capa do livro dele é um L, aí tem Da Silva, a grande fake news da esquerda. O perfil de um criminoso cuja alcunha é Lampião. Essa obra está estourando aí em vendas, e as inúmeras entrevistas que o Pavinato tem dado têm tido uma receptividade também dividida entre elogios e críticas, né? Mas milhões de pessoas já visualizaram as entrevistas do Pavinato. Não sei se a mesma quantidade chegou a ler o livro, né? E, paralelo a isso, a minissérie Cangaço Novo. Ou seja, o Cangaço, em 2024, ganhou mais notoriedade do que já tinha. Nunca deixou de ter. Sempre foi um tema badalado,
assim, polêmico e apaixonante. Quando eu uso apaixonante, eu não estou dizendo que você, ou quem estuda, deve se apaixonar por Lampião ou por bandido ou por crime, mas pela temática. Né? E aí vem o Carnaval, a minissérie, Pavinato. Me diga uma coisa, será que não existe por trás disso muito mais o interesse da mídia, do capital, em ganhar dinheiro com a temática, ou existe de fato uma preocupação de aprofundar a discussão sobre a temática? Olha, é uma pergunta muito importante de ser feita e uma reflexão enquanto pesquisadores, na verdade, que nós sempre fazemos sobre o nosso trabalho e sobre a nossa função social de, enfim, discutir história, pensar a história e pensar os fenômenos históricos também. De fato, 2024 foi 2023, né? Foi um ano assim muito. Eu disse 2024, né? Desculpe, 2023, né? Isso. 2023 é um ano extremamente, foi um ano muito interessante para aquele que pesquisa cangaço que gosta da temática, porque como o senhor comentou muito bem, no início do ano a gente já tem uma escola de samba que ganha a titulação, né, como a melhor escola de samba, trazendo o tema do cangaço. Depois, um pouco, a gente tem uma minissérie que, inclusive, não só foi uma das mais assistidas no Brasil, mas fora do Brasil também. Né? Isso é muito interessante ser citado, trazendo mais uma vez o tema do cangaço. E esse autor, né, o Pavinato, que está trazendo ou fazendo uma discussão sobre o cangaço, sobre a figura de Lampião, de uma forma muito polêmica, diga-se de passagem, e de uma maneira em que leva e que traz muitas dúvidas a muitas pessoas que ele consegue alcançar através da mídia. Ou seja, isso é bom, isso é ruim, né? Sempre uma discussão que nós fazemos. Eu sempre falo que não temos como fugir das polêmicas e nem temos como fugir do avanço tecnológico. Por isso que é importante, enquanto historiador e, sobretudo, que de fato entende e busca entender cada vez mais da temática, também buscar esses espaços para divulgar e trazer à tona as discussões históricas do fenômeno, que é o que esse canal está buscando fazer, e, claro, também outros canais. Talvez os nossos meios não consigam alcançar da mesma forma, mas nós não podemos nos acovardar e nem parar por causa disso. Ou seja, se a nossa função é essa, devemos, de fato, mantê-la de forma bravia e corajosa. Quando nós olhamos, então, para estes eventos, né, que trazem o cangaço à tona, o nosso pensamento é: mas, de fato, será que há uma preocupação, no caso, por exemplo, da escola de samba, não é, de trazer a cultura nordestina, não é, em evidência, ou a evidência, de trazer o cangaço, ou mostrar o cangaço como um fenômeno que de fato aconteceu, aí trazem, né, a filha de Lampião, né, e aí trazem tudo isso, enfim. Qual é a preocupação da escola de samba? Qual é a preocupação dessa série? E qual é a preocupação do Pavinato em trazer essa discussão? O fato é que o cangaço vende, e nós sabemos muito bem disso. Vende e vende bastante. E por que vende, professor? Talvez fosse uma pergunta, uma dúvida dos nossos ouvintes. Vende porque é um fenômeno sacralizado, ou seja, um fenômeno que possui muita leitura, que possui pessoas que entendem como algo que gera discussão, que gera dúvidas. Por quê? Por todos os eventos que aconteceram, pelas figuras que passaram por esse evento. Então, como vende, as pessoas se usam muito desta memória para o lucro, para o ganho, para o proveito próprio ou proveito dos seus. E é isso que é possível perceber, baseado em tudo isso que vem acontecendo e nesse crescimento em 2023 dessas produções, que acredito que não vão parar, e não vão parar nunca, na verdade. Por quê? Porque enquanto alguns grupos ou algumas pessoas estão lucrando com isso, isso vai ser, vão continuar fazendo isso, vão continuar buscando vender essa mercadoria. Para além de uma preocupação histórica, para além de uma preocupação com os eventos que aconteceram, nós temos, infelizmente, muitos que se preocupam muito mais em tornar esta memória atrativa, tornar essa memória um objeto a ser possuído por todos, do que se preocupar de fato
em questionar essa memória, em trazer esses eventos baseado naquilo que eles de fato foram. Ou seja, de fato, essas mídias e tudo isso que aconteceu ao longo desse ano de 2023 foi muito importante. E eu diria até mesmo que, de certa forma, benéfico por quê? Porque é importante a discussão. Nós não podemos ficar presos apenas em uma discussão que parece que não se renova, parece que fica apenas presa na figura do Lampião, fica apenas presa na figura do Curisco, na figura do cangaceiro A ou do cangaceiro B. Não, o cangaço é muito mais do que Lampião. Ele é um fenômeno que precisa ser pensado, que precisa ainda ser questionado e que ainda precisa ser discutido. Então, o que aconteceu nesse ano nos faz, enquanto pesquisadores, pensar a nossa função e que aqui estamos para isso, para discutir, e por isso que esse programa está aqui, né? Ganhando cada vez mais telespectadores, porque acredito que vocês se preocupam em entender esse fenômeno de fato como ele foi. Estamos terminando a nossa resenha. Que papo agradável, que lucidez na avaliação, na resposta a cada questionamento. Robson, eu abro para você fazer suas considerações finais, amigo. Eu quero agradecer, professor Lemuel, amigo querido, a oportunidade de mais uma vez estar aqui dialogando com os nossos ouvintes, com todos aqueles que não só buscam entender sobre a temática, mas que tentam também, para além disso, entender o que tem acontecido nos dias atuais, né? Esses fenômenos aí novos que se transvestem com os símbolos antigos. Ou seja, obrigado a vocês, obrigado, professor. Espero que nós possamos nos encontrar mais vezes, já que é um diálogo muito bom, muito gostoso de ser feito. Acredito que tenho muita coisa para discutirmos ainda e sei que os nossos ouvintes estarão prontos a nos atender. Então, agradeço demais por essa rica oportunidade. Obrigado, Robson. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E lembrando, hein, toda sexta-feira, 18 horas, o nosso encontro marcado. E se você não é inscrito ainda, se inscreva. Existem outros programas aqui no nosso canal. Pode acessar lá, ver entrevista com pesquisadores, resenhas de obras. É muito bacana. E a sua presença é fundamental. Eu quero agradecer a cada um e a cada uma que nos acompanha. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.